Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje quero fazer um vídeo sobre perdidos dentro da casa de Deus. Vou ler em Lucas capítulo 15, do versículo 8 em diante, que diz: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra do Senhor. É bom lembrar que Jesus Cristo falou isso para os judeus, e o assunto aqui é sobre pecadores. Pecadores existiram antes da lei e depois da lei, no tempo da graça. E o Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre um caso interessante. As moças no passado, na época que Jesus Cristo estava sobre a terra, quando elas casavam e tinham um comportamento exemplar, familiar, o pai dava para elas 10 dracmas, que, segundo a história, eram colocadas aqui na testa, presas. E aquilo era um sinal para a comunidade que ela foi uma boa filha. E perderam a dracma era considerado uma má sorte, uma coisa ruim. E neste caso, Jesus disse que uma mulher, quando perde uma dracma, o que é que ela faz? Então, se você olhar o capítulo 15 de Lucas, é chamado o capítulo dos achados e perdidos. Lá também está a história, a parábola do filho pródigo. Mas vamos ao assunto. Em primeiro lugar, ela foi perdida dentro de casa. Não é uma coisa interessante algo se perder dentro de casa? Existem pessoas dentro da casa de Deus que estão perdidas. Nunca se arrependeram de seus pecados. Nunca confessaram seus pecados a Deus. Nunca mudaram de vida. Nunca deixaram de amar o dinheiro. O amor ao dinheiro vem em primeiro lugar. São gananciosos. São idólatras às riquezas deste mundo. Estão perdidos dentro da casa de Deus. E eles trazem influência para os seus irmãos, porque eles começam a triunfar dentro de suas maldades, e isso é considerado como prosperidade divina quando é algo do demônio. Estão perdidos dentro da casa de Deus. Devemos tomar cuidado para não nos perder, estar perto do reino, porém fora. Em segundo lugar, ela acende a candeia. Significa que a casa estava às escuras. Uma casa às escuras é muito ruim. Imaginem vocês um incêndio de noite, quando a casa é tomada de fumaça e a pessoa tem que sair e não consegue encontrar o caminho por causa da escuridão. A escuridão tem levado navios a afundarem. A escuridão tem levado carros a terem grandes acidentes. Faróis que deviam estarem acesos trouxeram grandes desastres marítimos. A escuridão da alma é a pior de todas as escuridões deste mundo.
escuridão da alma. Quando a luz de Jesus Cristo não brilha no viver do homem, ele está na escuridão espiritual. Vamos buscar a luz do Evangelho. Vamos buscar a Jesus Cristo, nosso Senhor, para não vivermos na escuridão. Quem anda na luz não tropeça. E em terceiro lugar, a dracma perdida se perdeu na sujeira, porque ela teve que varrer a casa. Muitas vezes a nossa casa espiritual está suja e não nos apercebemos. A sujeira invade a alma. Você conhece o livro do coração? O livro do coração mostra animais que moram dentro do ser humano. Um deles é o pavão, orgulhoso. O orgulho precede a queda. Você quer saber o passo do homem orgulhoso? O seu segundo passo é a queda, porque o orgulho precede a queda. Então, dentro do homem está o pavão, que simboliza o orgulho. Está o bode, que significa as brigas corporais. Está também o porco, um animal considerado imundo para os judeus, que não busca jamais um local limpo para viver. Há pessoas que a sujeira dominou a sua vida de uma forma tal que muitas coisas afetam o seu viver. A sujeira, a escuridão, duas coisas nefastas e perigosas. Na escuridão, muitas pessoas caem em depressão e não sabem mais como sair daquele redemoinho de angústias, tristezas e misérias. Não há como sair. Escuridão da alma. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e não vê nenhuma luz brilhando para que ele possa se salvar. Vamos acender a candeia do Evangelho dentro de nossas vidas e não permitir que vivamos na escuridão deste mundo, porque a escuridão deste mundo traz depois a escuridão eterna, que é um lugar longe de Deus, longe dos anjos, longe de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos olhar a nossa casa e ver o que está dentro dela. Vamos acender a luz da nossa casa e vamos limpar o que não presta. Muitas vezes, dentro da casa do ser humano, tem ídolos que só atrapalham a vida espiritual. Ídolos. Eles devem serem banidos da nossa casa e do nosso viver. Assim como a mulher se rejubilou ao encontrar a dracma perdida, assim Jesus Cristo, nosso Senhor, se regozija quando um pecador se arrepende. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, procure ver se a luz da sua casa espiritual não está apagada e se também sujeiras não vivem dentro do seu lar e da sua vida. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém e amém.